Meus irmãos, para a meditação dessa noite, nós vamos à carta de Tiago, no capítulo de número 4, versos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. A palavra do Senhor, meus irmãos. Quem entre vós, 4:13, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Queridos, chegamos, ao final de mais um ano e estamos começando um novo ano. E eu gostaria de trazer uma palavra nessa noite que nos ajudasse a olhar para essa questão do tempo, da passagem do tempo, não numa perspectiva limitada, humana como a nossa, mas uma perspectiva divina, sem limites, que traz esclarecimento, conhecimento e nos ajuda a viver no tempo, à medida em que o tempo vai passando, com a sabedoria que é do alto. Vamos recordar um pouco algumas informações essenciais sobre a carta de Tiago. A carta de Tiago é uma carta muito prática. Aqui na igreja nós já tivemos a exposição dessa carta algumas vezes, talvez 2 ou 3 vezes, do púlpito, da escola dominical, e é um verdadeiro manual de vida cristã. Mas nós temos que tomar um cuidado. Sempre que trazemos algum conceito ético, moral para a igreja, ou quando você procura isso nas Escrituras, o cuidado a ser tomado é com o moralismo. Mesmo que seja um moralismo com valores cristãos. O moralismo é quando você encontra um preceito, uma instrução bíblica e você pensa assim, eu tenho que fazer desse jeito. Eu estou bem diferente disso, eu estou bem errado, eu tenho que me acertar, vamos lá. Eu vou me empenhar mais. O moralismo cristão, ele consegue caminhar só por um tempo. Depois, ele já não consegue mais. Porque é na força do homem. E não é baseado no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é de onde vem a força moral. Do poder da ressurreição de Cristo. Do fato de nós estarmos unidos a Cristo. Então aí já não é mais moralismo, embora se trate de moral cristã, mas é uma moral cristã que é fruto da obra de Jesus Cristo lá na cruz, com efeitos permanentes na nossa vida hoje. Isso que eu acabei de falar, irmãos, é um pilar da vida ética cristã, é um fundamento da vida de santificação do crente. E quando o crente não tem essa visão da importância do Evangelho para uma vida ética, para viver de acordo com a palavra de Deus, ele descamba para o moralismo, e o máximo que o moralismo consegue fazer é adiar o pecado. Voltando à carta de Tiago, que é um manual de vida cristã, um manual de ética cristã, é interessante que historicamente essa carta ela foi, num primeiro momento, repudiada, rejeitada por Lutero. Quem lembra das aulas de EBD já deve ter ouvido falar que Lutero considerava essa carta uma carta de palha, não valia nada. E a razão disso é porque alguns versículos da carta, tirados do contexto, dão a impressão de que Tiago estava ensinando o oposto daquilo que o apóstolo Paulo ensinava, por exemplo, em Romanos e em Gálatas, que foi um dos pilares, se não o principal, da reforma protestante, que foi a justificação pela fé
e não pelas obras. O catolicismo da época, né, vendia indulgências para construir lá o que eles pretendiam lá no Vaticano, e pela venda de indulgências as pessoas então obtinham a salvação pessoal ou de pessoas falecidas. E os reformadores estavam indignados contra tudo isso. E aí vem um livro como o de Tiago, que diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago capítulo 2, versículo 24. Isso aqui é palha, não vale nada. Foi o que Lutero, num primeiro momento, entendeu. Depois o Espírito Santo iluminou a mente dele, e ele foi perceber que quando, por exemplo, Tiago dizia isso aqui, que a pessoa é justificada por obras, ele estava se referindo a um episódio na vida de Abraão, que não era o episódio da conversão de Abraão, mas do testemunho de conversão de Abraão. Ele estava se referindo àquele momento em Gênesis 22, quando Abraão sacrifica no coração o seu filho Isaque. Deus o impede que o sacrifício fosse feito. Ali ele obedeceu a Deus e demonstrou e evidenciou a sua salvação. Mas por que ele usa aqui a palavra que a pessoa é justificada por obras? Porque uma mesma palavra pode ter 2 ou 3 significados, não é verdade? Eu, por exemplo, a manga da minha camisa social que eu estou usando é comprida, e eu detesto manga, nem o cheiro eu suporto, e não adianta vocês quererem mangar de mim por causa disso, tá bom? Eu sou assim. Eu usei a mesma palavra com 3 sentidos diferentes, ok? E no contexto da carta de Tiago, Tiago está usando aqui que uma pessoa é justificada com a ideia de que ela demonstra, ela testemunha a sua salvação, não apenas dizendo que tem fé, mas demonstrando isso. E Tiago vai dizer isso em outros lugares, por exemplo, no mesmo capítulo, alguns versos anteriores, ele diz o seguinte, assim: a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Era essa a ideia de Tiago, então, numa carta, num livro prático, dizer o seguinte: você já tem uma aliança com Jesus? Você já é uma nova criatura? Você já nasceu de novo? Então, demonstre, viva assim. Eu quase li errado, né, o versículo de Tiago 3,13, pois nesse versículo nós temos esta resposta de Tiago a esse dilema aparente dessa carta. Em Tiago 3,13 está assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem aqui sabe o caminho da salvação? Quem aqui sabe o plano da salvação? Quem aqui sabe como se reconciliar com Deus e já tem a inteligência, o entendimento do caminho da salvação? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Meus queridos, o salvo então, ele demonstra que é uma nova criatura por meio de frutos, de transformação interior, por semelhança com Jesus Cristo, lá no seu caráter, e isso vai respingar positivamente vai exteriorizar positivamente na sua conduta, nos seus relacionamentos e daí por diante. Se o pecador de fato já se arrependeu tristemente dos seus pecados e colocou a sua confiança em Cristo Jesus e alegremente agora experimenta a alegria da salvação, então ele recebeu o Espírito Santo, ele tem uma natureza transformada, graças ao sacrifício de Jesus e aos benefícios que a morte de Jesus auferiu para nós ali na cruz. Então, o texto de Tiago não trata aqui de salvação pelas obras, mas trata-se de uma salvação que é pela fé e que resulta em obras que eu aqui chamo de transformação do coração, de mudança de vida e de fruto do Espírito Santo. João Calvino, resumindo tudo isso, ele disse certa vez que a fé sozinha é que salva. Isso é bem conhecido também, esse ditado de Calvino. A fé sozinha é que salva, mas a fé que salva nunca está sozinha. Ela é acompanhada de frutos, de obras, de transformação de vida. Esse é o contexto da carta. E neste contexto, então, do Evangelho, da salvação,
do testemunho de um coração transformado é que o nosso tema surge. O tempo está passando, os dias vão passando, os anos vão passando. Como é que uma pessoa assim, com essa experiência com Cristo, deve viver o seu dia a dia, deve projetar o novo ano que está à frente, com sabedoria, com discernimento? Aqui nós vamos encontrar nos versículos que lemos algumas exortações difíceis de serem colocadas em prática, como todas as demais da Bíblia Sagrada. O padrão do reino de Deus não diz que nós somos o povo do alto, nós não somos daqui, né? O padrão que é proposto para nós é um padrão humanamente inatingível, qualquer que seja. Por isso o Evangelho é necessário, por isso o Espírito Santo, a mudança feita por Deus aqui em nosso coração é necessária. Tiago, ele se dirige a judeus nesta carta. Judeus, neste parágrafo, comerciantes. E você sabe que onde tem um judeu, onde tem o povo judeu, se tem uma coisa que vai dar muito certo, é banco, né? Eles têm uma habilidade com dinheiro, com banco, com comércio, com negociação, que é algo assim característico do povo judeus. Para nós somos característicos por futebol, né? Fazer o quê, né? A característica deles é por dinheiro, bancos. E eles são comerciantes, espertos, autoconfiantes. Só que eles se converteram agora. Agora eles são cristãos, mas ainda são imaturos na fé. E eles precisam então de um puxão de orelha de Tiago, porque eles estavam projetando o novo ano de uma maneira completamente equivocada. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, 2023, e negociaremos e teremos lucros. Vamos fazer muitos planos, muitos projetos, e nós vamos romper lá em 31 de dezembro, muito bem sucedidos. Pois, para quem pensa dessa maneira, Tiago vai então instruí-los, e o Espírito Santo, que é o autor dos pensamentos e das palavras de Tiago, preservou isso para que nós tivéssemos acesso nos nossos dias. Meus queridos, a ideia central então dessa passagem é que a nova criatura vive com discernimento à medida em que o tempo vai passando. Quais são essas questões essenciais sobre o tempo que nós podemos aprender nessa passagem? Quais são algumas lições úteis, necessárias para o novo ano que nós estamos começando? A primeira lição, meus irmãos, tem a ver com todas três, cada uma com uma pergunta. A primeira pergunta é: o que vai acontecer em 2023? Já começou tenso, né, gente? Já estamos assim, os bancos aqui estão vazios hoje. Talvez alguns ficaram inseguros de sair de casa com o que estava acontecendo aí na rua ou lá na esplanada. O que vai acontecer em 2023? E a lição que nós aprendemos aqui é: se o futuro é imprevisível, e ele nós devemos nos guiar pela fé em Jesus, nos planos que nós faremos. São verdades, irmãos, que todos nós já conhecemos, mas quando nós relembramos e num contexto específico, conforme o que nós vivemos, elas trazem grande proveito para a nossa vida. Nós temos que nos lembrar, querido, que Jesus, ele é a rocha dos tempos. Vem uma geração e ela vai embora, e vem outra e vai embora, e Jesus permanece eternamente. Ele é o Filho eterno de Deus, e nós, como novas criaturas, então nós nos alicerçamos nele. Ele diz que aquele que edifica sobre as palavras dele é como uma casa edificada sobre a rocha. E diante dessa nossa impossibilidade de saber o que sucederá amanhã, e Tiago diz isso no verso 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Um ano vem aí pela frente, e nós precisamos refletir sobre esta questão fundamental. Quem sabe ou quem pode dizer o que vai acontecer segunda-feira amanhã, aqui no Distrito Federal, no nosso país, na nossa casa, na nossa vida? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Deus
sabiamente, meus irmãos, nos deixa no escuro a respeito do futuro. Nós não temos essa informação e essa capacidade. Deus fez as coisas assim e Ele nos revelou o suficiente, aquilo que era necessário para nós nos relacionarmos com Ele e para nós cumprirmos a Sua vontade aqui nesse mundo. Ele que sabe o futuro, abriu para nós enxergarmos algumas coisas, mas a maioria delas nós não sabemos. Para que nós aprendamos, então, a confiar nele, a andar pela fé, sem ansiedade no coração, sem nos sentirmos desamparados, vulneráveis, frágeis. Ok, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei quem é o meu Deus. Eu conheço a Jesus, Ele é a rocha. Eu vou firmar o meu dia a dia na pessoa de Jesus Cristo e vou aprender a me guiar pela palavra dEle. Aquilo que Deus, por exemplo, o Senhor Jesus, por exemplo, revelou no Apocalipse a João, Ele diz o seguinte: escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Então Deus não nos deixou totalmente no escuro, mas boa parte nós estamos no escuro para aprendermos a confiar no nosso Deus. Ele nos revelou algumas coisas muito importantes. Por exemplo, que o nosso mundo já está em trabalho de parto. Não é isso que Jesus falou, do princípio das dores? A que ele se referia? A dores de parto. E como são as dores de parto? As dores vêm, aí você tem um intervalo, elas vêm de novo. Na próxima vez o intervalo diminui e a dor é mais intensa. Eu estou falando sem nenhuma experiência, claro, né, gente? Mas já tive 3 filhos e 3 netos, já deu para saber mais ou menos como é que funciona, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam ali fora. Mas certamente é assim que acontece. Os intervalos vão diminuindo e as dores vão intensificando. Jesus abriu isso para nós. Então, quando a gente vê os problemas se intensificando, a gente olha para trás, não, mas não era assim antes, a coisa parece que está apertando. Pois é, isso é sobre o futuro, já foi revelado para nós na Escritura, mas do mesmo jeito que as dores vão intensificando até a hora do parto, quando chegar a hora do parto, Jesus já disse o que vai acontecer, vai nascer um mundo novo, recriado, renovado por Ele, não pelos homens, não por partidos, por ideologias, e esse mundo novo, quando vier à luz, vai ser um mundo de harmonia, de amor, de justiça. Cristo estará conosco, nós estaremos com Ele, numa nova terra, num novo céu. Vai ser mundo, gente, vai ser sociedade humana, vai ser matéria, nós vamos ter corpo, vai ter coisas. Nós não vamos ser, hoje os que morrem estão assim em espírito, é o chamado estado intermediário, entre a nossa morte e a nossa ressurreição. Mas depois da ressurreição não vai ser uma sociedade mesmo humana, perfeita. E quando a criança nasce, as mulheres ficam se preocupando com as dores que sofreram. Fala assim, não quero passar por isso nunca mais, mas daí a uns meses ou daí a uns anos já está programando outro filho. Não é verdade que é assim que funciona? Então, quando esse mundo novo chegar, nós não vamos mais lembrar dessa bagunça, desse caos, da miséria, da maldição que nós hoje temos que viver e conviver nesse mundo. A história está caminhando numa direção definida pelo Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor sabe, estabeleceu um fim que é gracioso, um fim que é redentor, pela misericórdia do nosso Deus. Para aqueles que estão em Cristo, porque vai ser um fim trágico, irreversível, para aqueles que são rebeldes, inimigos de Deus, inimigos de Cristo, inimigos da igreja e da palavra de Deus. Todos os acontecimentos que nós não podemos enxergar, que vão suceder no ano de 2023 e daí por diante, vão contribuir para o bem dos que amam a Deus. Sabe que eu ouço um amém nessa igreja? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Sabemos o que precisamos saber, o que não precisamos, o Pai não abre conosco.
Deuteronômio 29, 29 diz a mesma coisa: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então nós não temos que ser futurologistas, curiosos, ficar fazendo conta para lá e para cá. O que nós já sabemos na Escritura é suficiente, e é o que nós temos que saber, não para matar a curiosidade, mas para obedecer e para viver de acordo com a palavra de Deus. E então, daqui até o momento em que tudo vai ser revelado a nós na vinda de Jesus, é hora de nós andarmos pela fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Não uma fé genérica, eu creio em Deus, mas uma fé objetiva em Cristo Jesus, a rocha sobre a qual a nossa vida está apoiada, para que nós caminhemos nesse novo ano, mesmo que haja instabilidades, que haja questões inesperadas, desagradáveis. É assim, nós estamos num deserto, nós estamos peregrinando no deserto, e nós vamos peregrinando nesse deserto com esta confiança mesma que o povo de Deus teve lá no deserto por 40 anos. Beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. É essa rocha que nos acompanha e que vai nos acompanhar durante toda a nossa vida, e o ano de 2023 não vai ser diferente, meus irmãos. Portanto, o futuro é imprevisível para nós. O que vai acontecer amanhã? Não temos como definir isso. Deus sabe tudo, revelou parcialmente o que era suficiente para nós na sua palavra, e agora então vamos nos guiar pela fé, confiança nele, nos planos que faremos, na vida que teremos nesse novo ano, fé em Jesus, que é a nossa rocha firme. Meus queridos, a história recente do nosso mundo e do nosso país tem nos desafiado a esta vida de fé diante das incertezas e diante da nossa ignorância. Em 2008, riquezas viraram pó, quando houve aquela crise econômica nos Estados Unidos. Quem podia prever aquilo? 2020, nossos planos, bons ou ruins, evaporaram do dia para a noite, quando o mundo se fechou e se trancou dentro de casa, por quase 3 anos. Agora, 2023, já começa, 2022, 2023, com tensões políticas no nosso país. Nós estamos tendo a oportunidade, meus irmãos, de contemplar nossas limitações de um lado, mas de exercitarmos a nossa fé e confiança no Senhor. Por isso a gente deve abandonar toda a ansiedade e descansar no nosso Deus, confiando nele para a nossa vida diária, não só para a nossa vida diária, não só para a vida nacional, mas também para a nossa salvação eterna. Caminhando um pouco mais, a segunda pergunta, a primeira é: o que vai acontecer amanhã? Não importa, vamos andar pela fé. A segunda pergunta é: o que nós somos, afinal? O que nós somos diante do tempo que passa, e à medida em que o tempo passa, isso fica evidente, o que nós somos. Nós devemos fazer planos, então, com a sabedoria espiritual, com a sabedoria que Jesus dá àqueles que caminham com Ele. Nós precisamos ter uma visão realista de nós mesmos e, por isso, sermos humildes e desejarmos que cada vez haja menos de nós e mais de Cristo no nosso coração, na nossa vida e nos nossos relacionamentos. O verso 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Se puder, pode projetar, por gentileza. O que é a vossa vida? Aí começa então a dizer quem nós somos. O que nós somos? A que nós podemos nos comparar? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. O que é a nossa vida? O que nós somos? O modo como nós nos enxergamos, ou enxergamos a nossa vida, vai moldar, vai definir a maneira como nós vamos viver. Veja só, se eu perguntar para você, com o que você compara a sua vida? Com o que você se compara? Qual figura vem à sua mente? Essa imagem, essa metáfora da sua vida vai definir como você vive. Por exemplo, você se imagina como um corredor, um velocista. Então isso significa que você tem que estar sempre correndo, sempre apressado, de um lado para o outro, fazendo uma coisa ou outra, porque tem que andar rápido, não pode parar.
Percebe como a maneira como você se vê determina como você vai viver o seu dia a dia? Outros vão se definir como um dançarino. Eu tenho que aproveitar o máximo da vida, eu tenho que me divertir, né? Levar a vida em festa. O outro vai se enxergar, ou a outra, como um competidor, uma competidora. Então a vida é uma batalha, a pessoa tem que vencer, tem que lutar, tem que romper os obstáculos. E por aí vai, meus queridos. A visão que nós temos da vida é a descrição de como a nossa vida funciona, o que nós esperamos da nossa vida. E a partir daí, nossas esperanças, valores, relacionamentos, todos vão girar em torno desta imagem que nós temos de nós mesmos e da nossa vida. A Bíblia diz o que nós somos. A Bíblia nos define, a Bíblia estabelece a metáfora que melhor nos define. Somos como uma nuvem, menos do que uma nuvem, uma neblina que está passando. E há duas razões por que nós somos comparados com uma neblina. A primeira delas é a rapidez com que a nossa vida passa. Na Palestina, vocês sabem, o calor é intenso. Eu já morei em Rondônia 10 anos e não fui ainda na Palestina, acho que nunca vou, ali em Israel. Já tentaram me levar, eu até o momento não tive disposição para isso. Mas eu sei um pouquinho como é um calor de 45 graus, tivemos na Guiné-Bissau um calorzinho de 50 graus, difícil para dormir, e num lugar quente como esse, lá na Palestina, as neblinas só surgem nos vales, dos rios, ali perto, mas quando o sol aparece, já era, a neblina vai embora muito rapidamente, e o mesmo acontece conosco, nós estamos passando muito rapidamente. Nós somos peregrinos, passando como um raio, como um relâmpago. E esta é a mentalidade que nós temos que ter como peregrinos. Nós estamos indo para casa, não é para fincar raízes aqui. Quando nós somos comparados à neblina que estamos passando, não deve nos trazer uma ideia de um vazio, de falta de propósito, mas nós temos uma direção, está passando rápido, mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Essa é a mentalidade do peregrino. Nós estamos nos preparando para algo ainda melhor. Nós não estamos completamente felizes aqui nesse mundo, porque não era para ser feliz, não era mesmo para nós sermos felizes totalmente aqui nesse mundo, porque a terra não é o nosso lar definitivo, meus irmãos. Nós somos criados para algo muito melhor. Eu acabei de citar aqui um pensamento de Rick Warren. Mas vamos ler no que a Bíblia nos diz, um pouco mais sobre essa questão da nossa identidade como uma neblina. Nós vamos ler juntos o Salmo 39, 4 a 7, que vai ser projetado para a gente agora. Vamos ler, ali na tela. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Veja só, meus irmãos, como que a palavra de Deus contrapõe a fragilidade da vida, até mesmo a falta de propósito da vida, da humanidade, daqueles que não conhecem a Cristo. E nesse mesmo contexto que nós também partilhamos com a humanidade de modo geral, mas muda tudo quando a gente coloca a nossa esperança no Senhor. Tu és, Senhor, a minha esperança. Nós somos uma neblina por causa da rapidez com que a vida vai passando, mas nós somos uma neblina também, meus queridos, porque a neblina dá a ideia de algo vazio, de algo vão, de vaidade, e a neblina aponta também para a nossa natureza como pecadores que nós somos. Lembra que Tiago estava escrevendo a crentes ricos comerciantes, que tinham uma perspectiva do tempo muito banal, muito rasteira, e eles estavam fazendo planos como se a vida fosse durar para sempre,
nós vamos mudar, vamos negociar, vamos enriquecer, vai dar tudo certo, não vai ter nenhum contratempo no meio do caminho. Eles estavam colocando as suas expectativas, suas melhores expectativas nesse mundo, e não no mundo que Deus tem preparado para nós. Em resumo, meus queridos, se a vida vai passando tão rapidamente, se nós somos como essa neblina, nós devemos fazer planos e viver com sabedoria espiritual, sabedoria essa que nós não possuímos, mas que Cristo tem para nos dar e que Ele oferece a todo aquele que pede. Se tem algo que Deus tem prazer em conceder, é sabedoria a quem pede a Ele, como Salomão pediu quando era jovem e assumiu o reino de Israel. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Tiago 3:13. Por isso é que Paulo se recusava a pregar outra mensagem que não fosse Cristo. Ele dizia aos coríntios que ele pregou a Cristo, Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. É o nosso Jesus, é o nosso Senhor, com quem a fonte da sabedoria que nós precisamos viver, já que somos assim tão frágeis, tão passageiros, tão peregrinos nesse mundo. Para viver bem, como um peregrino que vai passando rapidamente. Enfim, queridos, a ideia que nós estamos procurando desenvolver através desse texto, ou procurando extrair do texto, é que a nova criatura vive com discernimento à medida em que o tempo vai passando. E uma última pergunta que o texto bíblico responde é: quem está no controle? O que vai acontecer amanhã eu não sei. O que eu sou, uma neblina. E eu então vou me apegar a Cristo para viver pela fé, já que eu não sei do amanhã, a Cristo para receber a sabedoria que eu preciso, já que eu sou uma neblina, quase nada, e quem está no controle? Deus é quem nos guia no tempo. Por isso, nossos planos precisam, para 2023 em diante, precisam acontecer na dependência desse Deus, da soberania desse nosso Deus. E como é bom, meus queridos, saber que Deus é que está no controle do tempo e que nós podemos contar com Ele. No verso 15, que vai ser projetado também, por gentileza, nós encontramos: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Quem é que dirige a nossa vida? Quem é que controla a nossa vida? Um dos ídolos do coração, que nós vamos cada vez mais dar ciência e conhecimento à igreja sobre os ídolos do coração. Fazer um spoiler aqui, nós vamos ter uma classe de EBD no ano que vem, só para tratar desse tema. Esse ano, obrigado, Andréia. Esse ano, só para tratar desse tema. Mas um dos ídolos do coração muito recorrentes, em pessoas caídas como nós, que trazem dentro de si o pecado original, é o ídolo do controle. O ídolo é aquela pessoa, aquela característica nossa, aquela situação em que nós tiramos Deus do lugar que deveria ser dele e colocamos um ídolo ali. Deus é o Rei dos Reis, Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano, Rei da Glória, como ouvimos hoje pela manhã na pregação do reverendo Diego. Mas não vamos ver, e na hora mesmo do dia a dia, a gente coloca ali de lado, e eu quero controlar a minha vida. E como é que eu sei que aquilo ali se tornou um ídolo? É porque eu agora não descanso mais no controle soberano de Deus. E quando eu perco o controle aqui, eu vou perder porque eu não sou Deus, eu entro em parafuso, eu me entristeço, porque eu não consigo controlar
os acontecimentos da minha vida, eu não consigo controlar minha família, eu não consigo controlar os acontecimentos da minha vida, então eu me entristeço, eu me abato, eu me deprimo, eu fico com ansiedade, porque eu dei vazão a um ídolo do coração. Salmo 10, versículo 4 diz algo nessa linha: o perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Claro, nós cremos que Deus existe, Ele é o nosso Salvador, por meio de Cristo, mas na hora, quando nós abrimos o coração para esse ídolo, é como se nós fôssemos esse perverso que não cogita na existência, no controle soberano de Deus sobre as nossas vidas. Então, se não há Deus, como o perverso do Salmo 10, não há planos divinos, decretos divinos, eternamente traçados. Vai lá e just do it. Faça isso com o seu braço, com a sua força. Nós estamos aqui por nossa conta. Crises mundiais ou nacionais, instabilidades políticas ou econômicas, violência urbana, enfermidades. Só resta você sofrer em desespero e ansiedade com todas essas coisas. Mas conforme a Bíblia, se eu não sei do amanhã, se existe um curto limite de tempo para as nossas vidas, e se há Deus, então nós precisamos aprender a depender daquele que tem nas suas mãos, tanto o futuro quanto a nossa vida. Meus queridos, é o Senhor quem nos mantém vivos, é o Senhor quem abençoa os nossos planos, os nossos projetos para cada ano da nossa vida. Por isso, se Deus quiser. É daí que vem essa expressão que já caiu, né, na conversa corriqueira das pessoas, mas que saiu aqui da Bíblia Sagrada. Pena que virou muitas vezes só um chavão na boca das pessoas e não uma declaração de fé do fundo do coração. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Jeremias, no capítulo 10, verso 23, diz algo na mesma linha também: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Cabe a quem? Ao Senhor. Cabe ao Senhor determinar o nosso caminho e dirigir os nossos passos. Por isso, tanto viver quanto fazer na nossa vida devem ser dependentes da vontade do Senhor, se o Senhor quiser. De novo aqui a importância do Evangelho, irmãos. Jesus morreu na cruz. Não foi para restringir a sua obra, a perdoar nossos pecados e nos levar para o céu. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para restaurar em nós o discernimento, extirpar de nós a cegueira espiritual, com a qual muita gente está vivendo, tomando decisões erradas, fazendo coisas erradas com a sua vida, porque está cego espiritualmente. A obra de Cristo, meus irmãos, vem nos dar discernimento, visão, para que nós possamos caminhar na dependência do Senhor, enxergando o caminho que Ele pouco a pouco vai nos mostrando. Jesus morreu e ressuscitou para ser o Senhor da nossa vida, o guia da nossa vida, que nos guia com a sua vontade soberana e providencial. Quem está no controle da história? Quem está no controle da nossa vida? Se o Senhor quiser. Ele é o controlador soberano de cada um de nós, das nossas famílias, desta igreja, do povo evangélico e de toda a sociedade brasileira e mundial. Se Deus então é quem nos guia no tempo, meus irmãos, que nós façamos os nossos planos, que nós avancemos nesse novo ano na dependência do Senhor, do seu cuidado, da sua providência soberana, do seu querer para nós. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e por isso nós podemos caminhar assim. Já que esse ano está começando, que nós estejamos prontos a dizer e a agir como Jesus na sua oração modelo, que disse: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Meus queridos, nós encerramos agora. Se o futuro é desconhecido, vamos caminhar pela fé,
em Cristo Jesus nesse novo ano. Se a nossa vida é de uma total fragilidade, vamos buscar nele a sabedoria que só Ele pode nos dar. E se nós nos sentimos impotentes para controlar tudo e todas as coisas da nossa vida, então vamos depender do Senhor. E nós vamos terminar esta mensagem lendo juntos o verso que finaliza este parágrafo, o perícope, como os pastores gostam de falar, verso 17. Vamos projetá-lo e vamos adiante de tudo que nós aqui ouvimos, queridos. Leamos juntos, 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Vamos viver com discernimento à medida em que o tempo vai passando. Amém, igreja?